Boa noite, pessoal. Então, de novo aqui, mais uma reunião nossa de segunda-feira. Hoje a gente dá sequência aí na terapia por pressão negativa, segunda parte, uma parte bem interessante aí. Hoje a gente vai finalizar as variáveis no tratamento com pressão negativa, como uso, qual preenchimento escolher para feridas, a tomada de decisão baseada na morfologia, se está exudando, se tem risco de isquemia, se está infectada, se tem tendência de formar o tecido de granulação, as camadas de contato, o uso de matriz dérmica, proteção dos tecidos e tratamento de dor. E daí, na sequência, a gente vai começar uma parte muito interessante aí, que é o uso nas especialidades. Então, hoje a gente vai falar da cirurgia do trauma e de ortopedia, mas a gente vai passar por cirurgia plástica, passar por vascular, passar por outras especialidades aí, que tem tudo para ser bem interessante. Então, começando com o preenchimento das feridas. Para a terapia de pressão negativa, a gente tem que preencher a ferida com material poroso, aberto e compressível. Então, nesse sentido, a gente tem as espumas e as gases, que são disponíveis com diferentes propriedades, e como os tamanhos dos poros e a estabilidade deles. Vários estudos mostraram para a gente que a escolha do material do preenchimento da lesão tem uma influência direta, considerável, sobre o processo de cicatrização. E também tem considerações técnicas para a aplicação do preenchimento de uma lesão na pressão negativa. Então, não basta a gente colocar a pressão, simplesmente a pressão negativa. A gente tem que colocar também, decidir qual é o material que a gente vai usar. Então, no preenchimento das feridas, inicialmente foi usado a espuma de PVA para pressão negativa, mas primeiro material usado aí desde 88, é uma espuma branca, tamanho dos poros aí de 60 a 1.500 micrômetros, então a gente tinha aí quase 1,5 milímetro de tamanho do furo. Um pouco mais firme, menos flexível, com baixo risco de crescimento interno. O crescimento interno, a gente também chamado de microdeformação, é quando o tecido de granulação ele entra dentro da malha da espuma, né? Então, hoje a gente usa a espuma de poliuretano, é o tipo de preenchimento de lesões mais amplamente usado, já faz aí uns 20, quase 25 anos, tamanho de poros previsíveis aí de 400 a 600 micrômetros, é macio, uma espuma preta. Ela forma, então, uma ligação mecânica bastante forte com o tecido da ferida, após aproximadamente 3 a 4 dias, devido ao crescimento interno do tecido de granulação. Então, a princípio, a troca tem que ser feita a cada 2 ou 3 dias. Então, em 2007, aí já depois de quase 10 anos, foi introduzida a gase no mercado para preenchimento na pressão negativa. A gase ela tem uma forma espiral e impregnada com PHMB. Vários estudos têm mostrado os efeitos da gase na cicatrização das feridas. A gente tem que notar que a distribuição da pressão é semelhante na gase e na espuma em feridas secas, e a diferença do desempenho delas está bastante relacionada à estrutura do material e seus efeitos mecânicos na ferida. Em uma ferida úmida, usando gase, um tubo de drenagem perfurado deve ser inserido no preenchimento da lesão para aplicar uma boa transdução de pressão para o leito. Os graus de micro e macro deformação do leito da ferida, então, é semelhante após a pressão negativa, independente se for usado espuma ou gase. Então, a gente vê na foto a espuma em cima, como que é conectado. Então, é colocado em cima e ele faz, então, a pressão negativa e comprime a ferida. A gase, o tubo tem que estar inserido dentro da gase. E também, dessa forma, ela também comprime o leito da ferida. Então, os efeitos biológicos da pressão negativa dependem do tipo do preenchimento. A gente tem que lembrar aí da última reunião que a gente discutiu a pressão, o poder de sucção, que 0,5 centímetro lateral à borda da ferida diminui o fluxo sanguíneo normalmente. E de 0,5 a 2,5, esse fluxo aumenta. E após 5 centímetros não há alteração. Então, cada parte aí, o hipofluxo, o hiperfluxo, tem a sua função na cicatrização da ferida, de formar angiogênese, né, e trazer também células para vencer a infecção. Então, essa tabela ela mostra para a gente o uso da espuma e da gase.
Então, em relação à área de aumento do fluxo sanguíneo, aquela área entre 0,5 e 2,5, é semelhante entre os dois. Mas logo ao redor da ferida, até 0,5 centímetro, a redução do fluxo sanguíneo é mais intensa com a espuma do que com a gaze. Dessa forma, a contração da ferida também é maior com a espuma do que com a gaze. E a retenção de fluidos na ferida acaba sendo, então, menor na espuma e maior com a gaze. Essas características são importantes porque no final da nossa revisão aí de terapia de pressão negativa, eu vou colocar exemplos de casos clínicos e junto a gente vai decidir como vai ser a prescrição da terapia de pressão negativa. A gente vai colocar a pressão, o preenchimento, se vai ter camada de contato. Então, é importante a gente ter ideia da intenção que você quer alcançar colocando aí em cima desse caso, vai ser a espuma ou a gaze. A pressão negativa pode ser adaptada para tipo de lesão do indivíduo para otimizar os efeitos e minimizar as complicações e escolher diferentes preenchimentos. A escolha do preenchimento deve ser feita com relação, então, à morfologia e características da ferida, o feedback do paciente, possível infecção e formação de tecido cicatricial. Então, em relação à morfologia da lesão, existem diferentes tipos e formatos de ferida. Elas podem ser uniformes ou ter leitos irregulares, com ou sem a presença de solapamento. Então, solapamento, a gente em inglês chama undermining, que é quando a ferida ela invade uma porção de tecido que tem pele cobrindo. Então, faz tipo uma cavidade. Esse local aí é bem complicado aí para a gente fazer a terapia, que a gente tem que definir aí o que a gente vai pôr, se vai ser espuma ou gaze. Em feridas profundas, ambos os preenchimentos podem ser aplicados a fim de preencher a ferida de forma eficiente. A pressão negativa, temos que lembrar que só é transmitida aos tecidos que estão em contato imediato com o preenchimento da ferida. Em feridas complicadas com cavidades profundas, o preenchimento da ferida deve ser cuidadosamente posicionado. E pode ser mais fácil usar a gaze porque ela pode ser adaptada ao formato da ferida. Então, em feridas irregulares, complexas, a gaze é superior à espuma. Então, quando a gente for tratar, a gente pode considerar usar gaze em vez de colocar a espuma dentro da ferida. A espuma pode se encaixar melhor em uma ferida com uma forma uniforme, enquanto que a gaze pode ser mais fácil de aplicar em feridas que têm uma forma irregular ou com enfraquecimento, uma vez que podem ser melhor manipuladas para o formato da ferida. Uma vez que a espuma comprime em maior extensão do que a gaze, ela pode ser mais vantajosa quando a intenção é contração e compressão. Então, a ferida lá é enorme, muito grande. Às vezes a gente começa com gaze, começa com espuma, porque a nossa intenção é a contração, às vezes quer diminuir o tamanho dela. Então, antes de superficializar a ferida, a gente às vezes quer diminuir o tamanho. Então, a gente começa com espuma. Aí, se formar a cavidade, a gente muda para gaze. E assim vão seguindo as trocas. Agora, se a ferida estiver exudando. Em feridas com forte exudação, a espuma com um ponto mais alto de pressão, como menos 120, ela pode ser útil, uma vez que a espuma é menos densa que a gaze e um nível mais negativo de pressão à ferida é drenado mais rápido. Então, a gente tem que lembrar que a pressão que a gente aplica numa lesão não é uma regra colocar 120. Na verdade, a gente viu na última reunião que a melhor pressão é menos 80. E a gente só coloca pressões mais negativas quando está exudando, está acumulando no curativo. Então, a gente aumenta a pressão. Então, nesse caso, então, com uma ferida exudativa, a gente coloca menos 120. Isso daí pode ser mais útil na drenagem da secreção. E quando a ferida tem risco de isquemia? Então, já é o outro oposto, né? Então, a gente vê aqui um joelho, né? Então, a gente tem que considerar que a terapia de pressão negativa deve ser aplicada com cuidados em feridas em risco de isquemia. A gente tem que diminuir o nível de pressão negativa, escolher cuidadosamente e aparar o preenchimento da ferida. A gaze produz um pouco menos efeitos de hipoperfusão do que a espuma, igual eu falei agora há pouco. Né? Então, a hipoperfusão é menor com a gaze. Então, se o tecido aí tem risco de isquemia, às vezes é melhor colocar gaze. Em gaze e um grande pedaço de espuma produz menos ferimentos de contração, provavelmente resultando em menos dor, em comparação com um pequeno pedaço de espuma. Então, às vezes tem que colocar bastante espuma, né? Não ser econômico, colocar uma camada espessa de espuma. Logo, em circunstâncias onde existe o risco de isquemia, uma pressão mais baixa, como menos 40, menos 80, e o uso de gaze pode ser considerado.
A gente vê aí na foto, então, o uso de espuma e gaze. A gente vai ver mais para frente aí que a gaze no joelho é muito interessante, é mais interessante que a própria espuma. E se a lesão está infectada? Como que a gente vai prescrever a terapia de pressão negativa? Existem vários preenchimentos de ferida projetados para feridas infectadas, como a espuma com prata, gás impregnado com PHMB, gás impregnado com prata. Técnicas de instilação também permitem a irrigação da ferida com soluções antissépticas, igual a gente viu na última reunião, aí, quando eu falei da terapia pressão negativa com instilação. E nessas situações, a gente tem que considerar espumas hidrofílicas para facilitar aí o uso da instilação. A malha de ligação de bactérias e fungos, que é esse mesh, é uma alternativa para o preenchimento da ferida com pressão negativa, que se produz uma quantidade significativa de tecidos de granulação no leito da ferida. Com ela, será produzido mais do que somente gás e sem os problemas do crescimento interno, como acontece com a espuma. Então, ela acaba sendo um intermediário, o mesh. A gente consegue colocar ela na ferida infectada e a gente tem menos problema de crescimento interno da granulação, a hipergranulação. E quando acontece a hipergranulação? Quando tem a tendência à formação de tecido de granulação. Então, um dos limites para o uso da terapia de pressão negativa é a formação de tecido de granulação excessivo, igual esse da foto. É quando o corpo quer reparar a lesão e ele passa, ele vai além. Esse tecido ele pode levar a fibrose, tecido cicatricial e contraturas, que são indesejáveis quando o resultado cosmético e funcional é importante, igual um joelho. Se o joelho acontece isso, acaba às vezes tendo limitação do movimento do joelho. Então, a gente não quer isso. Biópsias tiradas do tecido cicatricial após o tratamento com gaze mostrou uma menor espessura e menor desorganização do tecido e menos componentes escleróticos. Assim, áreas como as articulações, onde o movimento da pele e o tecido subjacente ocorre, pode se beneficiar do uso de gaze. Então, como eu disse, no joelho, igual aquela foto anterior, a gaze tem que ser considerada aí em localizações móveis, como as articulações, e não espuma, né? Porque a espuma pode levar aí a muito tecido de granulação e a gente tendo problema depois funcional, e aí foi um erro de prescrição, que o ideal era ir com mais calma. A gaze, em resumo, ela vai com mais calma na terapia. Então, a gente tem que saber prescrever isso daqui em locais sensíveis como a articulação. A espuma, então, permite o crescimento rápido do tecido de granulação e pode ser uma escolha melhor em feridas onde grandes quantidades de tecido de granulação sejam desejáveis. Por exemplo, uma ferida pós-cirúrgica de esternotomia, um pé diabético, né? Então, a gente quer que o tecido de granulação cresça rápido. Então, você quer que cresça rápido? É espuma. Se você quer que cresça mais devagar, vai gaze. A dor após a remoção do curativo foi relatada já, a gente sabe disso quando tira o curativo, e a gente acredita que está associado ao crescimento do tecido de granulação e microporos presente na espuma. Então, você quer que ele cresça rápido, mas não tão rápido. Então, se ele crescer muito rápido, você vai considerar gaze. Porque usar gaze ela pode ser uma maneira de reduzir a dor relacionada à mudança do curativo. O paciente está tendo dor na troca do curativo, você vai ter que provavelmente mudar o preenchimento. Camadas de contato. Então, uma outra parte da prescrição, definir a camada de contato, se vai usar ou não e qual, né? Então, na pressão negativa, o preenchimento da ferida com espuma ou gaze é usado para garantir que a pressão negativa seja aplicada em toda a superfície da ferida. Então, o objetivo do preenchimento é transmitir a pressão. No entanto, nós temos relatos que a espuma pode causar mais dor e trauma na troca do curativo. Então, por esse motivo, quando a espuma é usada como preenchimento, você decidiu, então, que você quer espuma, porque você quer que granule, a todo custo. Então, mas você não quer dor na troca. Então, você vai usar, então, a camada de contato, esse forro, que é uma malha, aí pode ser usado em ligação de bactérias e fungos, ou pode usar igual esse da foto, que é o Atrauman. Também pode ser aplicado como uma camada de contato com a ferida. Então, quando há previsão de dor, uma camada de contato não aderente com a ferida, como parafina ou silicone, pode ser colocada sobre o leito da ferida, abaixo do preenchimento da ferida. Então, essa camada de contato ela também pode ser colocada sobre estruturas como vasos sanguíneos ou nervos, bem como sobre o próprio leito da ferida, porque se acredita que protege contra o crescimento interno de tecido de granulação na espuma. Então, a camada de contato aí é como um freio para a granulação. A gente quer que ela cresça,
mas a gente não quer que ela cresça tão rápido. Então, a gente interpõe essa camada para que ela proteja a estrutura abaixo da pressão negativa e proteja a espuma do crescimento exagerado aí do tecido de granulação. A presença de uma camada de contato, então, na ferida, ela pode reduzir a dor durante a troca de curativos. No entanto, um leito de ferida sob uma camada de contato não aderente é desprovido de microdeformação, que é o crescimento aí do tecido de granulação. E tem menos tecido de granulação do que um leito de ferida em contato direto com a espuma. Então, aí é um balanço que você tem que fazer. A camada de contato, ela freia o tecido de granulação. Às vezes não é o melhor momento para você granular. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma fístula aí de uma articulação e você quer, na verdade, que essa fístula feche. Então, às vezes é bom colocar essa camada de contato embaixo da espuma, que daí ele diminui aí a pressão lá na cavidade da articulação e ela pode ajudar, então, a cápsula a se fechar. É um dos usos, por exemplo. O motivo, então, para a diferença de efeitos entre o preenchimento de ferida com e sem uma camada de contato é que a estrutura do material do curativo em contato direto com o leito reduz os efeitos da pressão negativa. Então, a gente pode usar localmente. A gente escolhe locais da lesão que a gente quer que a pressão negativa seja um pouco menor e a gente coloca lá. Então, coloca essa camada no nervo, coloca no vaso, para que o vaso não tenha essa aderência com a espuma. Tem que tomar muito cuidado, né? Portanto, é importante usar camadas de contato com a ferida apenas quando houver estruturas para proteger, a fim de não retardar a cura. Então, esse é o resumo da camada de contato. Proteger estruturas, né? Então, são locais que você quer que a pressão negativa não atue tão intensamente quanto no resto da ferida. Reposição dérmica. Quem me conhece sabe que eu gosto muito. A reposição dérmica aí é o matriz celular, né? Tem grande interesse no uso de substitutos dérmicos sintéticos no tratamento de grandes feridas que têm morbidade e mortalidade associadas. Os sistemas de pressão negativa podem ser usados como um adjunto para a fixação de moldes dérmicos de colágeno e elastina no leito da ferida. Além disso, resultados positivos foram relatados em feridas agudas e crônicas que não cicatrizavam e foram reconstruídas com uma camada comercialmente disponível de substituto dérmico celular, igual esse da foto, contendo um molde dérmico de colágeno e glicosaminoglicanos, e uma camada externa de silicone combinada com reforço para a pressão negativa, seguindo depois com enxerto de pele e espessura parcial. Aí a cirurgia plástica termina de cobrir a ferida. E isso tem um resultado incrível, uma cicatrização muito rápida, justifica o custo, é bem caro, mas justifica porque reduz muito o tempo e o paciente volta às suas atividades antes, logo, sem muito tempo. Então, aí essa foto, aí um pé com uma matriz celular colocada, implantada, o silicone a gente está vendo, ela foi fixada no leito aí com grampeador, é uma opção, né, facilita aí o implante. A gente coloca a matriz virada para a ferida e em cima dela a gente coloca a espuma, né, ou a gaze, depende do que você quer fazer. E nesse silicone a gente fenestra ele acaba funcionando como uma camada de contato, protegendo aí a matriz abaixo, né, e também atenuando um pouquinho a pressão que está sendo transmitida. A pressão negativa pode ser usada para proteger, então, os substitutos artificiais. Em uma segunda etapa, ela pode apoiar a epitelização dos substitutos dérmicos. Em feridas bem perfundidas, ambas as etapas garantem a substituição dérmica e o reforço do enxerto de pele e podem ser realizadas simultaneamente com a pressão negativa. Além disso, a pressão negativa ela gera um aumento da migração de células endoteliais, resultando, então, em estimulação de resposta angiogênica. Formam-se novos vasos nesse local. Em vários casos, essa combinação, então, da matriz com a pressão negativa e o enxerto de pele com pressão negativa, ela pode substituir uma cirurgia de retalho. Então, em vez de tirar um retalho de algum lugar, girar o retalho, a gente consegue, com matriz celular e um pouquinho de paciência, produzir tecido que receba enxerto de pele, o que torna aí mais, não digo fácil, mas mais factível, menos difícil, aí a reconstrução desse local. Por exemplo, em queimados de terceiro grau, ou até quando o paciente tem uma deficiência da condição geral, o paciente aí está em mau estado geral, está internado, você não vai gerar um retalho nele, o paciente internado na UTI, mas você consegue aí usar a matriz celular e já adiantar uma fase importante da cicatrização.
Aí vamos, então, proteger tecidos e órgãos, né? A gente não pode sair colocando pressão negativa em qualquer lugar. A gente tem que proteger alguns tecidos, e isso é muito importante. Por quê? Dentro da escolha do uso de pressão negativa, há necessidade de se considerar a presença que tem órgãos expostos, outras estruturas sensíveis na ferida, devido ao risco de complicações graves. Então, 2003, aí, tem quase 20 anos, foram descritos 2 casos de ruptura do ventrículo. Aí, a gente tem aí uma tomografia com o ventrículo direito roto, né, durante a pressão negativa, usada no externo por uma mediastinite após uma ponte safena e um enxerto coronário. Em 2006, foram relatados mais 5 casos, 3 pacientes morreram. Então, o risco de ruptura do ventrículo direito e sangramento de enxerto dessa ponte safena após pressão negativa para infecção do mediastino é estimada aí de 4 a 7%. Ou seja, uma pessoa aí quase a cada 15 vai ter esse problema. É bastante, por pensar. Né? Então, não dá para a gente colocar em qualquer lugar. Aí que a pressão negativa, ela aspira tudo, né? Então, a gente vai ter que pensar em proteger esses tecidos. Sangramento grave de grandes vasos sanguíneos como a aorta também já foram relatados. A pressão negativa, ela mostrou bons resultados no tratamento de infecções pós-operatórias, enxertos vasculares, mas também com relato de sangramento. Então, a gente tem um enxerto, temos que cicatrizar esse enxerto, mas a gente tem que ficar atento ao sangramento. A incidência do sangramento relacionado à pressão negativa em pacientes com exposição de vasos ou enxertos, como o fêmur poplíteo, o fêmur femoral, em feridas na inguinal, foram relevantes em alguns estudos. Sangramento grave tem sido também relatado em pacientes com pressão negativa, pacientes queimados. Então, pode sangrar bastante aí, para não parar de sangrar com a pressão negativa. A gente teve, então, que depois desses relatos de mortes e complicações graves associadas à pressão negativa, o FDA ele emitiu 2 alertas, um em 2009 e outro em 2011, que afirmaram que durante um período de 4 anos a pressão negativa causou 174 eventos, com 12 mortes. 9 estavam relacionados a sangramentos apenas nos Estados Unidos. De acordo com o FDA, então, o sangramento de enxertos de vasos sanguíneos durante a pressão negativa, devido a infecções relacionadas a enxertos, continua a ser o evento adverso mais sério da pressão negativa. Então, com esses relatórios do FDA, ele declarou, então, que contraindicações para o uso da pressão negativa. Então, tem alguns tipos de ferida que a gente não pode usar. Então, uma escara com tecido necrótico. Então, não pode ter necrose na ferida quando for colocar a pressão negativa. Fístulas não entéricas ou inexploradas. Então, por exemplo, a fístula, vamos pensar, articular, né? Então, a gente tem que aí ponderar muito bem. Se a gente for usar, a gente tem que proteger a exposição aí da articulação. Então, tem que tomar cuidado. Presença de malignidade. Então, no câncer, a gente não pode colocar pressão negativa. Você lembra que ela é angiogênico, né? Então, ela produz vasos, você vai estar estimulando um câncer a crescer. Então, uma ferida de longa data aí que não cicatriza, tem lá, vamos lá, 10 anos, chega para você e você tem a ideia de colocar pressão negativa, ótimo. Existe uma chance boa de ajudar e uma coisa que não foi tentada no paciente, então tem muita chance de dar certo. Mas, às vezes, uma ferida de longa duração é um câncer. Então, você tem que fazer uma biópsia antes aí para colocar a pressão negativa. Então, feridas com vasos expostos, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que tentar cobrir ele com um tecido, a gente vai ver daqui a pouco, e alguma camada de interposição. Se tiver exposta a anastomose, então a gente está lá vendo um enxerto de PTFE, e a gente vê certinho a sutura, o prolene, dando as voltinhas na artéria, você não vai pôr pressão negativa aí, mas se você tiver a anastomose protegida, tem lá 1 centímetro da anastomose que ela está protegida, então aí você pode pôr. Então, aí já muda um pouquinho. Se tiver nervos expostos, a gente tem que tentar cobrir eles com alguma coisa e colocar uma camada de proteção. Se tiver órgãos expostos, então órgãos aí é complicado, né? Se tiver exposição de órgão, não pode pôr. E se tiver a osteomielite não tratada, a gente quase que perpetua a infecção com a osteomielite. Então, tem que tomar bastante cuidado aí quando for usar pressão negativa. Muitas vezes, então, a pressão negativa é a única medida que se tem para controlar uma infecção grave.
como uma infecção profunda da ferida external, alguns casos off-label. Quando a gente for usar qualquer coisa off-label, que quer dizer fora das recomendações do fabricante, o paciente tem que ser monitorado de perto pelo médico responsável. Mesmo nesses casos, tem casos que a gente não tem outra alternativa que forneça um resultado comparável. Por exemplo, a gente falou agora há pouco que pode ter ruptura do ventrículo direito, mas a gente sabe que a mortalidade pela infecção do mediastino, ela foi reduzida de 25% para 6% quando a gente começou a usar pressão negativa, em comparação com o tratamento convencional, mesmo com risco de ruptura ventricular direita. Então, é uma balança. Infelizmente, ela não tem opção fácil. De um lado, a gente tem o risco da ruptura, e do outro lado, a gente tem que 1/4 aí, pode morrer da mediastinite. E aí a gente consegue diminuir para 6%. Então, é uma balança difícil. A gente tem que pesar os riscos e benefícios e enfrentar. Bons resultados têm também sido relatados durante o uso, então, da pressão negativa em enxertos vasculares. E como o número de complicações decorrentes do tratamento da pressão negativa aumentaram, a importância de proteger os órgãos expostos, por exemplo, os vasos, é muito enfatizada, então, na literatura. A gente vai ver isso agora. Então, tem sido sugerido que estruturas expostas precisam ser protegidas por meio da interposição de um tecido autólogo. Então, por exemplo, um retalho muscular. Nessa foto, a gente vê, então, um vaso exposto na setinha, e a gente vê aí o cirurgião pegando o músculo sartório e cobrindo o vaso com o músculo. Então, isso daí é importante para a gente proteger o vaso. Então, a gente gira e faz um retalho do músculo sartório. Ou com material heterólogo, substitutos dérmicos, ou várias camadas de contato com a ferida. Então, a gente pode colocar aí, por exemplo, a Trauman, coloca várias camadas aí, que a gente sabe que esses produtos, eles reduzem o efeito da pressão negativa sobre uma determinada estrutura. Então, você tem lá uma fístula articular, por exemplo, naquele local da fístula, você capricha, então, na camada de proteção, e no resto você pode deixar aí sem camada, e estimula a granulação. O número de estudos tem analisado a possibilidade de aplicação de disco de proteção. A técnica tem se mostrado eficaz, protegendo o coração e reduzindo os efeitos da pressão negativa em grandes vasos. É recomendado que os pacientes tratados fora das recomendações do fabricante, eles devam ser sempre monitorados de perto e tudo muito bem documentado. Muita foto, muita coisa favorável, porque se é off-label, aí está se assumindo um risco. Então, esse risco tem que ser compartilhado. Então, vamos agora falar de dor. Então, a dor no tratamento de pressão negativa. Quando a gente vai tratar a dor, a gente tem que considerar, então, que a pressão negativa ela é considerada um tratamento eficaz para feridas, mas há uma série de problemas que precisam ser resolvidos para que o resultado seja alcançado. Vários estudos relataram níveis variados de dor em pacientes submetidos à pressão negativa, com certos fatores de tratamento que afetam o nível da dor, como o sistema, o curativo, o preenchedor usados. Então, a dor não é só na troca que pode ter. A dor da troca a gente viu agora há pouco que a gente pode fazer, mas existe dor durante o uso. Então, também tem que ser combatida essa dor. A adesão do paciente vai variar de paciente para paciente e depende das condições subjacentes, o tipo de lesão e o grau de dor. O momento mais doloroso da pressão negativa ele pode ser na hora da troca, igual eu falei agora há pouco, mas pode ser durante o uso. Espuma tem microporos que permitem o crescimento do tecido de granulação no curativo. Conforme esse tecido é rasgado na hora da troca, a troca do curativo fica mais dolorosa. No entanto, há novo desenvolvimento de curativos para se resolver esse problema, igual eu falei agora há pouco. Pacientes neuropáticos ou paraplégicos, onde a dor não é de natureza significativa, o preenchimento pode ser usado com mais eficiência. A gente lembra aí que a espuma ela tem um poder enorme de granular e de absorver exudato, então a gente pode usar paciente, às vezes é paraplégico, a gente usa a espuma e a gente consegue cicatrizar uma lesão. A gente tem que lembrar que o paraplégico, a função do pé não é somente andar, Então a gente tem que lembrar que toda uma estrutura é construída para o paciente paraplégico para ele ter os membros, os 4 membros, por exemplo. Não é só porque ele tem uma ferida no pé que você vai amputar ele. Aí muda apoio, locais de pressão, o paciente explode de escara só porque você amputou o pé. Aí começa a aparecer escara isquiática, aparece aí dificuldade na outra perna, aparece lesões na outra perna, dificuldade de colocar ele na cama. Então, a amputação, a gente tem que lembrar daquela aula bem para trás, que tem que seguir critérios clínicos
o principal seria a sepse, o choque séptico, e não somente a presença de uma ferida no pé do paraplégico. Em pacientes com baixa adesão, especialmente crianças e idosos, e lesões dolorosas como piodermo gangrenoso, queimaduras, lesões por pressão e feridas infectadas, a gase, que não permite crescimento interno, tende a ser mais tolerada. Então, doeu, vamos para a gase. A gase também facilita as trocas de curativo e reduz o risco do preenchimento da ferida ficar preso ao tecido e permanecer na ferida, o que é de especial importância em feridas com cavidades profundas que são difíceis de inspecionar. Com base na avaliação de neuropeptídeos liberados que causam inflamação e sinalizam a dor, então foi feito estudo sobre isso, a gase pode ser uma forma de reduzir a dor relacionada à troca, o que parece estar relacionado à natureza mais adesiva da espuma, provavelmente por causa do crescimento interno do tecido de granulação nos microporos presentes nela. Então, eu repito bastante esse crescimento nos microporos, porque é algo muito importante aí na terapia de pressão negativa. Outra opção para reduzir a dor, então, devido à pressão negativa, é preparar o paciente com infiltração da ferida com solução salina ou anestésicos locais antes da troca do curativo. Então, administrar lidocaína tópica no preenchimento da ferida demonstrou diminuir a dor durante as trocas curativas em comparação com a solução salina. A gente pode pegar, então, a xilocaína a 0,2% ou uma solução salina 0,9% e administrar através da tubulação da pressão negativa 30 minutos antes da troca. E isso mostrou resultado positivo. Então, você vai tirar do paciente, o paciente tem muita dor, você pode jogar, literalmente, não é infiltrar no subcutâneo, é jogar dentro da tubulação da pressão negativa aí lidocaína, né? Então, deixa lá meia hora, efeito aí de imersão do tecido, isso facilita muito a troca, tem menos dor. É um anestésico local. Tudo bem, pessoal, essa parte das variáveis acabou. A gente vai, então, seguir na próxima parte. Eu vou mandar um novo link para a gente ir para a indicação das especialidades.